Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um culto de adoração e celebração ao Senhor. Essa é a oportunidade que você tem de poder estar buscando, estar adorando aí no seu lar, aí na sua casa, aí com a sua família. Sabemos que a palavra do Senhor nos diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele está no meio. E nós cremos nessa palavra do Senhor. E nós cremos que a promessa de Deus há de se cumprir em nossas vidas. Essa é a oportunidade que você tem de estar adorando, de estar celebrando ao Senhor, pois sabemos que somente Ele é digno de louvor, honra e toda glória que seja dada a Ele. Vamos começar nosso momento de adoração. Convido você a estar orando aí com a sua família, mas estar intercedendo pela nossa nação, intercedendo pela nossa cidade. Continue intercedendo pelas nossas igrejas, nossos irmãos, pois sabemos que a oração ela tem o poder e o Senhor Ele se agrada daqueles que se prostram de joelhos para poder estar buscando a presença dEle através da oração. Aleluia. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo em nossas vidas, Senhor. Nós acreditamos na Tua promessa, Senhor. Nós acreditamos na Tua palavra. Nós queremos viver segundo a Tua vontade. Vem sobre nossas vidas, venha nos encher, venha nos inundar do Teu Espírito. Venha falar aos nossos corações, Pai. Que esse louvor não seja somente um momento de cantar uma música, mas sim que seja um momento de intensamente adoração, que possamos alcançar o Teu coração, Senhor, com aquilo que vai ser ministrado sobre nossas vidas. Nós vamos ser instrumentos, Pai, para que possamos Te adorar em espírito e em verdade. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Tu tens liberdade em nosso meio, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade de mudar todas as coisas de lugar.
Pai, nós acreditamos no poder da Tua cura, Senhor. O Teu reino, Pai, o Teu reino é eterno. E a Tua graça, Pai, a Tua graça que nos sustenta, a Tua graça que nos basta, Senhor. Nós Te adoramos, Pai, nós Te adoramos, Jesus. Nós Te adoramos, Pai. Santo, santo é o Teu nome. Comece a engrandecer o nome dEle. Comece a engrandecer, comece a contemplar a face dEle. Nós Te adoramos, Senhor. Tu és santo, santo. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor, para dizer que Tu és o
tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Declare teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Declare o reino assim. Reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer
te adoramos, Senhor, nós te adoramos. Aleluia. Em nome do Senhor. Nós cremos, Senhor, que o teu reino é eterno, Pai. Estamos firmados na tua misericórdia e na tua graça, Senhor. Aleluia. Santificado seja o teu nome, Senhor Jesus. Quero compartilhar uma palavra com vocês, irmãos. Creio que é um texto bem conhecido e é momento de poder estar nos arrependendo, buscando mais a presença do Senhor. O texto está lá em 2 Crônicas 7,14, que a palavra do Senhor nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é o momento de poder estar orando, poder estar buscando mais a presença do Senhor. A palavra do Senhor é uma promessa e nós temos que crer que essa promessa há de se cumprir. Onde o Senhor nos convida para estar orando, convida para nós estar nos arrependendo dos nossos pecados, para que então assim Ele pode sarar a nossa terra. E nós cremos nessa palavra. Essa canção que nós vamos ministrar agora, ela nos coloca diante do altar do Senhor, ela nos direciona ao altar do Senhor para que possamos estar o adorando como uma forma de canção e como uma forma de oração. E essa oportunidade que você tem de poder estar adorando e ministrando ao coração do Senhor. Aleluia. Vem de ti, e tudo está em
Mais a tua presença, Senhor. Vem sobre nossas vidas, Senhor. Venha continuar ministrando aos nossos corações. É o que nós queremos, que nós desejamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, olá, a paz do Senhor. Nós estamos nessa noite, ou melhor, hoje nós estamos aqui para também trazer um pouco da palavra de Deus para o seu coração. Quem vai estar ministrando é a nossa irmã Eliana. E nós vamos orar por ela neste momento, abençoar a vida dela. Meu Deus, em nome de Jesus, oramos para que teu Espírito venha falar, venha ministrar, que a tua filha tenha liberdade na tua presença, que o teu nome seja engrandecido em todo o tempo, meu Deus. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Graça e paz, igreja. Amém. Graça e paz para você que está nos vendo neste momento, que está nos ouvindo. Louva a Deus pela sua vida. Louva a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, porque nosso Deus, Ele é bom. Glória a Deus. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você que está em Deuteronômio, capítulo 3, verso 22. Mas antes eu quero contar para você uma experiência que eu vi em um filme. Eu já tinha assistido o filme A Cabana, mas nesse período que estamos em casa, eu assisti esse filme novamente. E em uma das cenas, esse filme ele conta a história de Mac, né, um rapaz que ele, mesmo sendo crente, mesmo indo à igreja, ele não tinha uma experiência com Deus, ele não vivia um relacionamento íntimo com o Senhor. E em meio à história, ele perde sua filha de maneira muito trágica, e ele se revolta contra Deus. E ele é levado a uma floresta, onde ele tem um encontro com o Senhor. E naquele lugar ele encontra com Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo.
E a cena que me trouxe lembranças e faz parte dessa mensagem, em que um momento em que ele é levado a andar em um barco, em um lago. E quando ele está andando naquele barco, de repente ele é tomado pelo medo, pelas suas lembranças, por tudo aquilo que ele viveu, pela perda da filha, pelas angústias que ele tinha em seu coração. E o barco ele começa a encher de água. Eu vejo essa cena como uma releitura daquele momento em que Jesus ele vive com Pedro e Pedro anda sobre as águas. E Jesus, o personagem que representa o Senhor Jesus, ele aparece para Pedro, para o personagem, e ele diz: olhem para mim. Olhe para mim, não olhe para as águas, não olhe para aquilo que está acontecendo, não olhe para o que você está sentindo, não olhe para o medo que você está tendo agora, mas olhe para mim. E quando aquele homem, ele ergue os seus olhos, ele olha para Jesus, encarando o Senhor, toda aquela situação em que o barco estava sendo tomado pelas águas, uma água escura, onde ele ia naufragar, ele olha para o Senhor e tudo aquilo passa. Então eu quero te dizer nesta noite, não tenha medo, porque nós precisamos olhar para o Senhor. Eu creio que esse é um tempo que mais do que nunca, que nós precisamos olhar para o Senhor e entregar a Ele tudo aquilo que nós temos de preocupação, de angústia, e confiar nele, porque é Ele que vai nos ajudar em tempos de dificuldades. Amém? Queridos, eu quero falar para você nesta noite uma palavra que vai trazer consolo, descanso ao teu coração. Não tenha medo. Amém? Se você tem deixado, e nós temos deixado nesse tempo de fazer muitas coisas por causa do medo, por causa daquilo que nós temos vivido, talvez você é uma pessoa medrosa. E o medo, o dicionário ele traz algumas definições da palavra medo. Medo significa uma perturbação, algo que vai nos incomodando diante de uma ideia que nós estamos exposto a um perigo, exposto a algo que pode ser real ou não. E nós vamos sendo tomados pelo medo. O medo também ele pode ser um estado de apreensão, onde nós esperamos que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. Isso é o medo. E nós vamos ficando paralisados. É essa sensação, uma sensação muito ruim. Ela está ligada a algo que nos coloca em alerta, onde nós estamos sempre preocupados, sempre pensando que algo ruim vai acontecer, que tem algo nos ameaçando, né? O medo, ele vai fazer isso, ele vai nos paralisar, ele levanta muros ao nosso redor que vão nos impedir de cumprir o nosso destino. Eu estou lendo esses dias o livro de Romanos e vendo a história de Paulo, a continuidade de Atos, e Paulo, ele, mesmo em meio àquilo que ele estava vivendo de dificuldades, ele não deixou de cumprir o propósito dele. Eu creio que esse é um tempo de oportunidade para nós, oportunidade de nos reinventar, oportunidade de a gente aprender algo novo, da gente se aproximar do Senhor cada vez mais. Mas existe um medo que é um medo bom. Como assim? Um medo que nos deixa em alerta e que esse medo ele é importante para a nossa sobrevivência. É um medo que vai nos proteger de alguns perigos, vai nos deixar guardados de algumas situações que poderiam colocar a nossa vida em risco. Esse medo, ele é importante para a nossa vida. Nós precisamos estar atentos a algumas situações. Mas algo que nós temos vivido e pode descrever muito bem esse tempo é o medo. Nós temos medo de adoecer, nós temos medo de não conseguir pagar as contas, nós temos medo das más notícias, medo do desemprego, medo da falta das coisas em nossa casa, medo de perder pessoas que nós amamos. Temos sido tomados por grande medo. E tantas notícias que vêm e vão tirando a nossa paz e vão nos angustiando. Mas eu quero ler com você o texto que eu falei. Em Deuteronômio, capítulo
23, verso 22. A palavra do Senhor diz assim: não tenham medo deles, o Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Amém? Não tenha medo deles, o Senhor, o seu Deus, é quem lutará por vocês. Essa é a palavra de Deus para nós. Quando a gente ler esse livro, esse texto, a gente vai ver uma repetição do que está acontecendo nos outros 3 livros. Isso porque aquela velha geração já havia praticamente se passado em um povo novo, e esse povo eles estão caminhando para Canaã. Eles estão próximo da promessa de Deus se cumprir na vida deles. São os últimos dias de Moisés. Ele está entregando a Josué a sua missão de entrar na terra prometida. E essa palavra é Moisés dizendo a Josué: não tenha medo deles, o Senhor, o seu Deus, é quem lutará por você. E Deus, Ele tem nos dado essa palavra para que nós possamos encher o nosso coração de coragem, de ousadia, de descanso nele. Eu quero ler com você outro texto que está em 1 João 4,18. A palavra diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós sabemos que o amor de Deus, ele pode expulsar todo e qualquer medo que tem inundado as nossas vidas, que tem nos enchido, nos paralisado. Esse amor do Senhor, ele pode transformar essa angústia, essa tristeza em um tempo de paz. E nós precisamos descansar o nosso coração na palavra de Deus. Então você pode se perguntar assim: como eu posso vencer o medo todos os dias? Diante de tudo que eu tenho visto, diante de tudo que eu tenho ouvido, diante dos perigos que nós estamos correndo, como eu posso vencer o medo a cada dia? Eu quero te dizer nesta noite, neste dia, que você pode vencer o medo confiando na palavra do Senhor. Confie naquilo que Deus ele já tem falado com você. Confie no que a palavra do Senhor diz ao seu respeito. Confie naquilo que você é para o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz em Isaías 41:10: por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Ele está dizendo para nós: não tenha medo, porque eu estou com você. É eu que estou lutando, pelejando, te defendendo em todo o tempo, te protegendo em todo o tempo. E na Bíblia nós vamos ver a palavra não temas, não tenha medo em todo o tempo. Tem muitas vezes escrito essa frase. E toda vez que o Senhor, ele chamava um dos seus filhos, ele dava uma missão a algum homem, a alguma mulher, ele dizia a eles: não tenha medo. Ele sempre declarava essa expressão: não tenha medo. E nós vamos ver grandes homens e muitas mulheres cumprindo o propósito de Deus, porque eles confiaram na palavra do Senhor. Eles confiaram naquilo que Deus declarou a eles, aquilo que Deus disse para eles. Eu lembro aqui da história de Josué, como nós lemos. Josué, ele toma essa responsabilidade de levar o povo à terra prometida, a tomar posse da promessa do Senhor para a vida deles. E eu fico pensando, diante dos desafios, diante das dificuldades que Josué tinha pela frente, o que ecoava na sua mente era: não temas. Porque diante dos inimigos, diante das guerras, diante daquilo que ele tinha que enfrentar, o que era trazido à sua memória era: não temas. O que ele lembrava era: a palavra de Deus diz: não temas. E quando nós lemos lá Josué capítulo 1, no verso 8, a palavra do Senhor diz, o Senhor falando a Josué: não deixe de falar as palavras deste livro e de meditar nela. Eu fico pensando que Josué, ele meditava, ele falava, ele repetia essa palavra. Quando vinha o medo, quando vinha a vontade de parar diante dos problemas, ele declarava:
não temas. Não posso temer, porque o Senhor, Ele está comigo. Ele que me chamou. E tanto é que no verso 9 ele diz: não fui eu que lhe ordenei, não, seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime. Essa é a palavra do Senhor. E por isso nós vamos ver um homem que enfrentou vários desafios, várias batalhas e saiu dali vitorioso. Não foi porque ele não tinha problemas, não é porque não tinha o medo, não é porque não tinha as dificuldades, mas porque ele confiou na palavra que o Senhor liberou sobre a vida dele. E eu quero te dizer que a palavra de Deus, ela é proteção, ela é segurança, ela é consolo para as nossas vidas. Em meio a qualquer situação, nós podemos recorrer à palavra e buscar segurança nela, e buscar consolo nessa palavra. Uma pessoa, se ela está sozinha, se você vai viajando, você está numa estrada só, ou você está numa noite escura, sozinho numa casa, nós somos tomados pelo medo. Mas quando nós temos companhia, nós temos outras pessoas junto de nós, facilita. Nós não teremos tanto medo. Tanto é que o Senhor Jesus, Ele diz assim: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós precisamos confiar na palavra do Senhor. E você tem confiado na palavra de Deus? Você conhece o que a palavra de Deus tem dito sobre você a seu respeito? Nós precisamos confiar nessa palavra. Nós precisamos declarar essa palavra. Esses dias algumas situações começaram a vir na minha mente, algumas preocupações, e eu começo sempre a orar e a declarar a palavra do Senhor. E eu disse a mim mesmo, eu falo em voz alta, eu disse: o justo, a palavra do Senhor diz que o justo, ele não é desamparado, e que os filhos do justo, eles não mendigam o pão. E eu começo a declarar essa palavra, eu começo a meditar no que a palavra do Senhor, ela diz a meu respeito. E nós precisamos, irmãos, tomar posse disso, confiar na palavra de Deus. Ele disse que Ele estaria conosco em todo o tempo. Ele disse que Ele nos guardaria, que Ele nos protegeria. Ele disse que Ele é o consolo na hora da angústia, das dificuldades, que é Ele quem nos protege, é Ele quem nos guarda. A palavra do Senhor diz que Ele deu ordem aos seus anjos, que Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar. E eu preciso confiar nessas verdades. Ele diz que se eu passar pelas águas, Ele estaria comigo. Pelo fogo eu não queimaria. Então eu preciso descansar. Eu preciso pensar na palavra de Deus em todo o tempo. E confiar no que Deus tem para mim. Amém? A segunda coisa, eu preciso buscar a Deus em oração. Eu preciso buscar o Senhor orando, tendo um relacionamento com Ele. Porque aí sim, os meus olhos, eles vão ser abertos. A minha visão, o meu entendimento daquilo que Deus está fazendo em meu favor, que os céus, Ele está trabalhando em meu favor. Eu gosto muito desse texto que está em 2 Reis, capítulo 6, verso 15 ao 19. A palavra diz assim: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos deles para que eles vejam. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu a colina cheia de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que você está procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Nós vemos aqui, a gente vê aqui uma oração feita, e Deus responde abrindo os olhos daquele servo do profeta, para que ele veja
para que ele pudesse ver como Deus estava trabalhando em seu favor. Então a oração, quando nós temos esse relacionamento com o Senhor, nós vamos enxergar o que Deus está fazendo. Ainda que visivelmente, fisicamente, as pessoas podem olhar e não estão vendo. Mas eu te digo, nós teremos descanso, nós teremos paz em nosso coração, porque em nosso espírito nós vamos encontrar a resposta de Deus, o consolo de Deus. E Geazi, ele teve essa visão espiritual. E quando ele observa e vê tudo que Deus está fazendo, ele perde o medo. Ele perde o medo. Quando nós oramos, nós sentimos a presença de Deus mais perto de nós. Nós podemos ser vencidos, vencer o medo, estando na presença do Senhor, buscando a face de Deus. Eu não sei como é que você tem vivido esse tempo. O que você tem feito para afastar do seu coração todas as suas preocupações, todas as angústias? Não sei ao que você tem recorrido. Mas eu quero te dizer que ore ao Senhor, confie na proteção de Deus sobre a tua vida, confie naquilo que Deus está fazendo em seu favor. Os olhos do Senhor, eles estão sobre nós, Ele não se esqueceu e nós podemos descansar nas promessas dEle. Outra coisa que nós podemos e precisamos fazer para afastar de nós todo o medo é receber o Espírito de Deus, é ser cheios do Espírito Santo de Deus. A palavra diz em João, no capítulo 20, verso 19 e 22, ao 22. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos de portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se ao meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus diz: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Após a sua ressurreição, o Senhor Jesus, Ele surpreende os discípulos, Ele aparece para eles, eles estão ali reunidos, todos cheios de pavor, de medo do que poderiam acontecer com eles. O mestre havia morrido, eles tinham perdido o seu líder. E Jesus aparece para eles. O Senhor Jesus chega ali e eles estão cheios de medo. O texto fala que estavam com medo dos judeus. Eles estavam apavorados. E o Senhor Jesus fala 2 vezes para eles: a paz seja com vocês. A paz seja com vocês. E para fortalecer a eles, sopram sobre eles o Espírito Santo de Deus. E quando eles recebem o sopro, se enche ali do Espírito de Deus, eles se enchem de alegria. Aquele lugar fica cheio da presença do Espírito Santo. E eles perdem ali todo o medo. Nós precisamos nos colocar buscando mais de Deus na nossa vida. Nós precisamos mais do Senhor. Ore a Deus, busque a presença do Senhor, seja cheio da presença do Espírito Santo, para que todo medo, ele seja lançado fora. Toda preocupação, toda angústia, tudo aquilo que você tem sofrido nesses dias, possam ser lançado diante do Senhor, e Ele te encha de alegria e de esperança, que sejamos cheios da esperança de Deus. Nós vamos ver que o medo, ele surge junto com o pecado. Ele surge no momento em que o homem, ele peca, que ele vai ali diante, Adão e Eva estavam ali no jardim do Éden. Eles pecam contra o Senhor, tanto é que eles se escondem de Deus, e o pecado ele entra no mundo neste momento. Mas toda vez quando nós recebemos o Senhor Jesus, nós recebemos o Senhor Jesus na nossa vida, o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Nós somos agora templo do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos agora desfrutar daquilo que Deus tem na sua palavra para nós.
Nós não estamos mais só. O Senhor Jesus, Ele fala: eu vou enviar um consolador, eu vou enviar o ajudador, aquele que vai estar direcionando vocês, guiando vocês. Nós não estamos mais sozinhos. Eu preciso ter essa certeza, eu preciso viver essas verdades do Senhor. E o poder do Espírito Santo de Deus, ele me protege de todo o medo. Para vencer o medo, queridos, nós precisamos confiar na palavra de Deus. Nós precisamos buscar o Senhor em oração. E nós precisamos receber o Espírito Santo de Deus. Ore ao Senhor. Encha-se da presença de Deus. Exercite sua fé, sempre lembrando dos textos da palavra, como eu citei aqui. Fale para o Senhor. Ele quer que você medite na palavra dele. Ore, peça ao Espírito Santo de Deus para que lhe revista de confiança. Creia que Deus, ele te ama, ele que nos protege, ele criou. O desejo do Senhor é que todos cheguem à salvação. É que todo homem seja alcançado para Ele, que todos nós tenhamos um relacionamento com Ele. Eu não sei como é a sua vida, como você vive em relação a Deus, o que você crê. Mas eu quero te dizer que Deus, ele tem um propósito para a sua vida. Ele te criou com um propósito para se relacionar com Ele, para te dar uma vida com abundância. E uma vida cheia de medo não é uma vida com abundância. Porque o medo, ele nos paralisa, ele nos impede de viver aquilo que Deus tem para nós. Creia que Deus te ama e que Ele pode te encher do seu amor. E esse amor é que vai lançar fora todo o medo que você tem sentido. Romanos 8, 35 ao 37 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? A perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia. O amor de Deus é perfeito e é tão forte que pode lançar fora todo o medo que nós sentimos. E nós precisamos nos encher deste amor. Peça a Deus, coloque diante dele aquilo que você tem sentido e diga a ele: Senhor, eu quero me encher desse amor, para que todo medo que tem, toda preocupação que tem tomado o meu coração nesse tempo, ele seja lançado diante do Senhor e que eu possa confiar naquilo que o Senhor diz a meu respeito. E se você não sabe o que Deus diz a seu respeito, eu quero te dizer: a primeira coisa que você precisa entender é que você é um filho amado por Deus. E o amor do Senhor é perfeito. O amor do Senhor é perfeito. Nós vamos ver homens e mulheres na palavra de Deus que venceram circunstâncias assustadoras, difíceis, temerosas, cheias de dificuldades, mas que no meio de tudo isso, eles confiaram naquilo que o Senhor havia declarado. E diante do medo nós temos duas reações: ou eu deixo-me dominar por aquilo que está vindo à minha mente, me preocupando, ou eu entrego ao Senhor e confio e descanso e fico em paz. As pessoas muitas vezes se deixam dominar pelo medo. Mas nós vamos ver que todos aqueles que confiaram no Senhor, eles entregaram o medo diante de Deus e confiaram, eles tiveram uma vida de vitória. E é isso que o Senhor tem para nós. Ele tem para nós uma vida de vitória em Cristo Jesus. Como diz o texto que nós lemos, nós somos vencedores no Senhor. Não é que nós não vamos ter momentos de preocupações, de medo, mas é que nós vamos confiar naquilo que Deus diz. E talvez você tenha estado tão preocupado com as más notícias, tão preocupado com tantas coisas que têm vindo e você tem ouvido nesse tempo. Eu quero te dizer que a palavra do Senhor diz, em Salmos 112, 7, diz assim: não temerá a más notícia, seu coração estará firme, confiante no Senhor.
Esse salmo ele fala que aquele que confia em Deus, aquele que confia no Senhor, ele não temerá a más notícia. Seu coração estará firme, confiante em Deus. É nesse Deus que nós precisamos confiar. É nesse Deus que nós precisamos descansar. Muitas vezes nós estamos preocupados com fenômenos da natureza, com aquilo que pode vir a acontecer, com situações que nós não temos controle, como isso que tem acontecido no mundo. Mas a palavra do Senhor diz em Salmos 46, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é auxílio presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra possa tremer, os montes podem se afundar. Embora estronde as suas águas turbulentas, os montes sejam sacudidos pela fúria. Embora qualquer situação possa ter vindo, nós não temeremos, porque o nosso Deus é o nosso refúgio. Talvez você tenha medo de pessoas. Hoje nós não podemos estar perto de pessoas, temos que manter uma distância. Mas talvez seu medo seja daqueles que falam mal, que tramam algum mal contra você. A palavra diz, dar-nos ajuda contra a adversidade, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisará os nossos adversários. Salmo 108, versos 12 e 13. Então, é o Senhor quem nos guarda. É o Senhor que nos guarda de todo perigo. É Ele que nos guarda de todo mal. Eu quero que você entenda nesta noite, neste dia, que você precisa descansar o seu coração no Senhor. Confiar naquilo que Deus tem falado nesse tempo, na palavra do Senhor. E manter um relacionamento com o Senhor. Quando você está com medo, quando você estiver com medo, lembre que Deus ele é maior do que qualquer tudo isso. Ele é maior do que qualquer situação que tem vindo sobre nós. Basta uma ordem do Senhor, basta uma palavra liberada dele, e todo mal e toda qualquer situação ela cessará. Então sinta-se seguro nos braços do Pai. Sinta-se seguro naquilo que Deus tem dito para você. Tire seus olhos nesse momento de toda a probabilidade, toda a estatística, de todo o número que tem sido dito nesse tempo. A palavra do Senhor diz que o justo, ele viverá pela fé. E nós precisamos viver pela fé. Esse é um tempo mais do que nunca, que diante de tantas incertezas, diante de tantas preocupações, se queremos viver o propósito de Deus, se queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós, nós podemos e precisamos confiar no Senhor. Lance sobre Ele todo o seu medo. Se encha do amor do Senhor. Que essa palavra ela possa trazer esperança ao seu coração. Que essa palavra ela possa trazer renovo para você. Eu quero orar com você. Eu não sei, talvez não só o medo desse tempo que nós temos vivido, você tem preocupado, mas daquilo que você tem que resolver. Eu quero te dizer que Deus ele é provisão na nossa vida. Eu quero te dizer que Deus ele é consolo, Ele é esperança, Ele é a paz. Ore para que você tenha paz em seu coração. Ore para que Deus fale com você. Ore para que Ele traga direção para a sua vida. Eu quero orar com você nesta noite. Você que tem estado tão preocupado. Você que ainda não tem um relacionamento com Deus. Você que muitas vezes tem se angustiado. A palavra do Senhor para nós nesse tempo é: não tenha medo. Eu estarei com você. É eu que estou protegendo, é eu que estou guardando você. Amém? Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom. E nós sabemos que a palavra do Senhor para nós nesses dias é
que o Senhor está conosco, que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem nos livrado, ó Pai, e vai nos livrar de todo mal. Ó Deus, nós oramos, Senhor, eu oro neste momento, por cada vida que está me ouvindo, Senhor, para que o Senhor visite agora, levando a tua paz, que excede todo entendimento, ó Pai. Visita essas pessoas que estão angustiadas, visita as pessoas que estão preocupadas, que estão, ó Deus, temerosas pelos dias futuros, mas que o Senhor, ó Deus, esteja trazendo, ó Deus, consolo e descanso aos seus corações. Deus, eu oro, ó Pai, por esta nação. Eu oro, ó Deus, pelas lideranças que estão instituídas nesta nação. Eu oro, ó Deus, pelas nações, ó Pai. Eu oro, ó Deus, por cada líder espiritual, por cada líder, Senhor, político. Eu oro, ó Deus, por cada líder, Senhor, jurídico, para que eles recebam direção, para que eles ajam, ó Deus, com integridade, para que eles sejam justos, ó Pai, naquilo que tem que fazer. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro a Deus para que o Senhor visite, Senhor, cada família nesta cidade, cada pessoa que está nos ouvindo, e que o Senhor leve a paz em cada coração, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, lance fora todo medo, toda preocupação, toda angústia, Senhor. Eu oro pela cura do Senhor naqueles que estão enfermos, aqueles que necessitam, ó Pai, de uma visita do Senhor para ser livre, para ser liberta. Eu oro por aqueles que não te conhecem ainda, por aqueles que precisam se relacionar contigo, que eles sejam tocados pelo Teu Espírito Santo nesses dias, que eles sejam visitados pelo Senhor, e que eles encontrem em Ti a paz, e que eles encontrem no Senhor o descanso, meu Deus. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, porque o Senhor é bom, e a Tua bondade, ó Pai, ela dura para sempre. Amém.